Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Sou Isaías, criador do canal YoCoach, consultor financeiro, e esse vídeo eu dedico ele especificamente para você que investe em poupança ou que já tem aquela disciplina de separar um dinheiro e deixar ele guardado, nem que seja ali sem fazer nenhum investimento, seja em espécie, quer que seja, quanto que você pode estar ganhando ou não, se está valendo a pena fazer isso. E no decorrer desse vídeo eu também vou compartilhar uma ferramenta que ela é online, gratuita, disponibilizada pelo Banco Central para que você possa usar ela no seu dia a dia para fazer qualquer cálculo. Então, assim, se inscreva no canal, curta o vídeo e depois da vinheta aqui eu começo a compartilhar o conteúdo para você, que com certeza vai fazer sentido na sua vida. Se você investe em poupança, você precisa assistir a esse vídeo. Esse slide que eu preparei, ele mostra que, com base no IBGE, no censo de 2022 e também na fonte do Banco Central, né? Hoje no Brasil nós temos uma média de habitantes aí de 203 milhões, né, de pessoas que habitam aqui no nosso país, né? E eu fiz um levantamento para mostrar assim quanto que é o total que nós temos aí no país que está investido em recursos de poupança. De julho de 2023, 972 bilhões de reais, 934 milhões e 214 mil. É muito dinheiro, né? Nossa. E o que é a poupança? Bom, a poupança é um dinheiro, né, o que você investe com o banco. E então você vai lá, entrega esse dinheiro para o banco, você investe esse dinheiro e o banco vai te dar uma remuneração, né? E esse dinheiro que ele capta, ele vai emprestar para outras pessoas, para outras empresas, para poder fazer financiamento, enfim, para diversos fins. Aquela pessoa que quer abrir uma lojinha, aquela pessoa que quer comprar um carro, financiar um carro, um imóvel e por aí vai, né? Então isso é o que o banco faz com o dinheiro que ela recebe seu da poupança. E aí, como que funciona? Você vai lá no banco, né? Empresta o seu dinheiro para o banco e aí o banco te paga uma remuneração, que é uma espécie de uns juros, né? Então imagina assim, vai, não vou falar o valor dos juros da poupança aqui porque não é esse o motivo, mas você emprestou lá, o banco vai te dar um juros de 1% ao mês. E aí o que ele vai fazer com esse seu dinheiro? Ele vai pegar e ele vai emprestar para outras entidades, outras pessoas. E quando ele empresta, ele vai cobrar dessas pessoas uma taxa muito maior do que o que ele vai pagar para você. Ou seja, ele recebeu, vai ter que te remunerar só que ele vai ter que pagar as instituições ou outras entidades a 2, 3, enfim. E essa diferença entre o que ele vai receber para quem ele emprestou e o que ele vai pagar para você se chama o spread, que é basicamente esse lucro que o banco tem, né? Não é à toa que os bancos são uma das empresas mais lucrativas aí que existe no Brasil e se não no mundo todo. Então é basicamente assim que funciona o investimento em poupança e em outros tipos de renda fixa que nós vamos estar vendo aí, né? Então o que é renda fixa? É quando você vai fazer um investimento que você sabe quanto que é o montante que você vai tirar dele, né? Então essa é a diferença. A renda variável, você não tem ideia de quanto que você vai retirar de montante, nem em que prazo, né? A renda fixa não, é tudo programadinho, você já contrata no início a sua remuneração do seu investimento. E para que você tenha uma ideia aqui, com base no relatório da Ambima de 2022, o raio-x, temos aí muitos brasileiros que investem em poupança. Então aqui, né, você tem um quadro que mostra o tipo de investimento que as pessoas utilizam. E veja que a caderneta de poupança, você tem aqui em verde é o ano de 2021, em azul o ano de 2022. Então estava em 23%, foi para 26%. Ou seja, é um quarto da população aí, né, das pessoas que são cadastradas que fazem investimentos aí. E como que isso está distribuído aqui de outras maneiras? Bom, a gente tem fundos de investimento, 4%, títulos privados, né, compra e venda de imóvel, tudo valores bem baixos, né, moedas digitais, em casa, no colchão, poucas pessoas. Então assim, isso é bom porque hoje em dia, né, você vai entender que não vale a pena você deixar o dinheiro em casa ou parado no colchão. Ações em bolsa de valores, dá uma olhada, 2%
com base nesse relatório aqui, né? Planos de previdência, tudo muito baixo. Tesouro, títulos públicos, ouro, né? Moedas estrangeiras, ou seja, a maior parte está centralizada na poupança, tá? Então, é por isso que eu dedico esse vídeo aí para você, porque tenho certeza que ele vai fazer sentido. E quando você vai fazer um investimento, o que você espera? Tudo que você vai fazer de investimento, você espera ter um lucro, porque senão não vale a pena, né? Ninguém investe, abre mão de poder ir num restaurante, abre mão de poder passear com os filhos e fazer uma viagem para ter algo lá na frente. Então é importante que você considere que a rentabilidade menos os impostos, taxas e inflação é o lucro. Esse é o cálculo do lucro. Rentabilidade menos impostos, taxas e inflação. É fundamental quando você vai comparar um investimento, você descontar o valor da inflação nesse investimento. Então você tem que ter uma remuneração que cubra no mínimo isso, para que você não perca o poder de compra. E além disso, você tem que desconsiderar também os impostos e taxas. Aí sim você vai ter lucro. Mas olha aqui, ó, a norma de rendimento da poupança. Selic. A Selic é a taxa de juros, ok? Se a Selic tiver menor ou igual a 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic, mais TR, que é uma taxa referencial, uma taxa de juros nominal aí. Ela é numa base de 0,2% ao mês. Não é uma taxa bem pequena. Já chegou a ser alta muitos anos atrás, mas hoje ela é uma taxa bem pequena. Se a Selic for maior que 8,5% ao ano, aí a poupança ela vai render 0,5% ao mês mais a TR. Então aqui, hoje, se você considerar, na verdade, o dia 3/9 de 2023, a taxa Selic está remunerando em 13,25% ao ano. Então o rendimento da poupança, se você pegar essa taxa aqui de 0,5% ao mês, né, e converter ela em uma taxa anual, ela vai ser de 6,17% ao ano mais a TR. A TR eu não estou considerando para esses cálculos porque a gente vai fazer uma comparação onde a TR também deixa de ser considerada. Então, como ela é o mesmo valor, não vai fazer diferença no cálculo. Mas então tenha em mente que a poupança com a taxa de juros hoje rende 6,17% mais a TR. Algumas vantagens da poupança. Bom, é um investimento líquido de imposto de renda. Então, se você investir qualquer valor na poupança, você não vai pagar imposto de renda sobre a rentabilidade que você vai ter. E ela tem uma liquidez imediata, né? Se você precisa tirar esse dinheiro da sua conta, você faz a movimentação lá, no mesmo instante ela já cai lá na sua conta corrente para você estar usando. Isso é muito positivo. A gente precisa ter rendimentos aí com liquidez imediata, ok? Outro ponto que é importante, interessante da poupança, ela tem a garantia do FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então essa garantia ela corresponde a R$250 mil por CPF e por instituição, né, que você investiu. Então imagina assim, se você investiu num banco lá, comprou uma poupança do Banco Inter, por exemplo, o Banco Inter quebrou, você aciona o Fundo Garantidor de Crédito, mas até o valor de R$250 mil você vai ter a cobertura desse fundo. Isso é bem positivo, né? Porque às vezes, quanto menor o banco, não é o caso da poupança que é uma taxa fixa, mas tem bancos que são menores, eles ofertam uma taxa maior para poder atrair clientes, tá? Mas essa garantia existe para a poupança. Então eu digo essa aí como sendo as 3 principais vantagens da poupança. Quanto de desvantagem, vocês vão ver que o rendimento dela é inferior, né? Então 6,17% é um rendimento baixo. E esse rendimento ele é contabilizado apenas no aniversário. Então se você investiu um montante na poupança e aí você tirou esse montante antes de completar o aniversário, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque aquela rentabilidade não chegou a incidir, certo? Então essa é uma das desvantagens também da poupança. E aqui eu fiz uma comparação para você, um investimento aí no valor nominal de R$1.000, né, investido na poupança, e eu fiz esse mesmo investimento aí no valor de R$1.000, atualizado aí pelo índice de inflação, índice de preço consumidor amplo, que é o IPCA,
que é o índice aí que é utilizado como benchmarking aí com relação a índices de preços e a própria ajuste e correção da taxa Selic, ok? Então esse índice aí é o que mede o aumento dos preços para o consumidor aqui no Brasil, tá? E esse investimento de R$ 1 eu simulei aqui do dia 1º de janeiro de 2018 até 31 de julho de 2023, ou seja, 19, 21, 2, 23, 5 anos e meio. Então, se aquela pessoa que investiu na poupança esse valor de R$ 1.000, no final do período, ela teve aí para poder retirar um valor de R$ 1.288,18, tá? Agora, quanto que seria esses mesmos R$ 1.000 atualizado aí pelo IPCA, que é o índice de preços? Bom, a data é a mesma, a data final é a mesma, o valor nominal é o mesmo. O valor corrigido na data final é de R$ 1.356,24. Você percebe que esse valor é maior do que o rendimento na poupança. Então o que quer dizer? Se você tinha R$ 1.000, só que você ia comprar lá na frente, depois desses 5 anos e meio, no final desse período, com investimento na poupança, você ia ter aí 1.288. Só que esse produto que você queria comprar ia estar valendo 1.356. Ou seja, no momento que valia 1.000, você conseguia comprar ele em 2018. Depois teve uma defasagem. E aí essa diferença aqui é a perda no seu poder de compra. Você precisa colocar mais dinheiro, porque o seu dinheiro está valendo menos do que a valorização aí com relação ao índice de preços. E isso é muito importante, porque quando isso acontece, se você olha essa informação aqui independente, nossa, eu tive um lucro de 28%. Só que esse lucro é irreal, porque você precisa descontar a inflação. Então, uma dica, na verdade isso precisa estar escrito na cabeceira para quem quer entrar no ramo de investimentos. Quer fazer um investimento? Invista em qualquer coisa, mas tenha um ponto assim em mente, de que o seu investimento ele tem que render no mínimo igual ou mais que a inflação, senão você vai estar perdendo dinheiro, tá? É como se você tivesse enchendo um saco de areia, jogando areia lá dentro, só que aquele saco tem um furo na parte de baixo, e à medida que você põe areia, você pensa que está enchendo, mas não está, porque ela está escoando. Esse é o efeito da inflação. Com base nisso eu fiz uma comparação para você, uma comparação bem simples. E ressalto que o propósito desse vídeo não é passar nenhuma recomendação de investimento, esse vídeo aqui é meramente educativo, ok? E os dados aqui, taxas de juros e tudo podem mudar aí com o passar do tempo, mas veja aqui uma comparação. Bom, primeiro vamos falar aqui do rendimento da poupança sem a TR, ok? 6,17%. Do Tesouro Selic, também sem a TR, porque se os dois valorizam a TR, eu tiro a TR dos dois, então não vai fazer diferença no meu cálculo, certo? O Selic, hoje, em setembro, a taxa de juros está 13,25. Como eu vou fazer uma simulação para 20 anos, o imposto de renda para essa taxa é de 15% ao ano. Então se você pegar 15% de 13,25, dá 1,99% que eu desconto, então a taxa do tesouro é 11,26%. Outra coisa também, o Tesouro Selic, dependendo de onde você investe da corretora, você pode ter uma taxa que é cobrada pela própria corretora. Mas uma dica que eu te dou é procure corretoras que não cobrem essa taxa, porque hoje em dia a maioria não cobra. Então essa alternativa é uma alternativa de liquidez basicamente que imediata. Você faz o investimento, você faz o saque no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo o dinheiro está na sua conta, só que tem uma rentabilidade um pouco maior. Em primeiro lugar, vamos considerar aqui um investimento inicial. Eu estou considerando o valor de 1 milhão, que é para atrair prosperidade para todos nós, para você que está aí me assistindo. Vamos pensar em valores altos, porque esses valores vão nos dar aí uma bela realidade do que pode acontecer e do efeito dos juros compostos. Okay? Então estou considerando que a pessoa foi lá e investiu, você foi lá e investiu R$ 1 milhão aqui, né? Então você queria saber, na verdade, quais seriam as melhores opções. Se você colocou no colchão, ou seja, não fez nada, deixou embaixo da cama, enfim, esses R$ 1 milhão por 20 anos, ou seja, não teve uma taxa de juros, e considerando uma inflação média nesse período de 20 anos que foi por volta de 6%,
no final do período você ia ter R$ 1 milhão, né? Porque você não multiplicou seu dinheiro. Só que na inflação, se você considerar R$ 1 milhão e descontar todo esse período aqui, ele vai dar uma inflação de 3,2 milhões de reais, né? Que é esses 1 milhão aqui, que multiplica aí, você vai acrescentando 6% a cada período, a cada ano, né? Então em 20 anos vai chegar esse valor de 3 milhões. Ou seja, aquele 1 milhão que você tinha, 20 anos depois ele não vai estar valendo mais nada. Lógico que você não vai ficar devendo, né? Se você não investir, ele vai estar lá no seu colchão. Você não vai ter que tirar mais dinheiro para poder pagar. Estou aqui só para mostrando, exemplificando o poder da inflação. Então esse menos 221% seria assim, seu custo que você estaria perdendo, né? Deixando de ganhar por conta dessa correção dos preços, tá? Aí, aqui, se você colocou na poupança esse 1 milhão de reais, bom, a taxa de juros da poupança que eu estou usando aqui é 6,17%. 6,17% ao ano, né? Em 20 anos vai dar esse valor aqui de 3.310.000. Pois é, quem disse, né? Você arredonda aí, por exemplo, 100 mil, daria 330 mil, ou seja, você multiplicou o seu valor. Teve lucro? Não sei, porque para saber se eu tive lucro tem que comparar com a inflação. Lembre-se disso, o lucro sempre depende da inflação. Todo investimento, toda simulação que você vai fazer, você deve descontar a inflação. Porque o seu dinheiro não vai valer a mesma coisa daqui a 10 anos, 20 anos, ok? Então, se você ver o que teve de aumento da inflação, foi 3.207.000, quase que ficou elas por elas. Você teve um ganho de 103 mil, que dá o quê? 10%. Então, aqui ó, se você for ver o seu ganho real, seu lucro, foi 103 mil, que vai dar 10% aí com relação a 1 milhão. Mas aí você assistiu esse vídeo, foi mais esperto e fez um outro tipo de investimento. Você foi lá e investiu no Tesouro Selic. Bom, Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o país. Ele não tem um fundo garantidor de crédito, mas ele tem uma garantia muito maior do que a dos próprios bancos, porque os bancos investem no próprio tesouro, né? Então, assim, o risco é o investimento de menor risco que existe, o Tesouro Direto, tá? Bom, você investiu aí R$ 1 milhão no Tesouro Direto por 20 anos, nessa taxa de 11,26% ao ano, considerando a mesma inflação. E aqui, esse desconto anual, que se você pegar cada ano, né, 1 milhão no primeiro ano, e descontar, né, ver quanto que foi a valorização dele com base os 11,26 e descontar 0,2%, se você fizer a somatória desses 20 anos, você vai chegar nesse valor aqui de R$ 132 mil. Nossa, tive que pagar de taxa para o Tesouro R$ 132 mil. Da poupança não tive que pagar nada de taxa. Isso é peanuts, não faz significado, não faz sentido nenhum, porque você pagou isso, mas olha o seu rendimento por conta dos juros compostos, por conta do período longo e da taxa de juros, que foi basicamente quase que o dobro, né? Você transformou esse 1 milhão em meros 8.300.000 reais. Pois é, essa é a conta. Só que eu preciso descontar a inflação. E descontando a inflação, que foi de 3.207.000, que é a mesma, né, para todas as comparações, você teve um ganho líquido aí, né, de 5.112.000, ou seja, esse ganho já descontando o imposto de renda, ou seja, é um ganho real, né, quantas vezes maior que o ganho da poupança. Então veja que aqui você não só se protegeu quanto à inflação, como você também conseguiu um ganho muito maior. Conseguiu lucro, dinheiro no bolso. Lógico que a taxa de juros oscila. Eu estou considerando uma média de 13,25 por ano, que é a nossa taxa atual. Mas mesmo que se você abaixa ela, se você abaixa, você também vai, dependendo do que for, abaixando a própria taxa da poupança. E a própria taxa também da inflação, porque quando abaixa a Selic é porque também a inflação está mais controlada. Então, assim, é uma longa conta, que assunto para um outro vídeo. E agora eu quero mostrar para você o presente que eu falei, né? Então, se você vir no próprio Google digitar calculadora BCB, que é o Banco Central do Brasil, você vai ver aqui uma calculadora que foi criada pelo governo, que ela é bem interessante. Você escolhe aqui, né, o índice. Então você tem o IPCA, por exemplo, né?
e você escolhe a data inicial, né? Tem um calendário aqui, então vamos por aqui. Hoje do ano 2000, aqui, vamos, ó, vou digitar aqui direto, tá? 01/2000. Então se você corrigir esse valor pela inflação, ele dá um valor aqui, ó, de 553%, quer dizer que do ano 2000 até 2023, né, esses R$ 1.000 hoje estaria custando 6.532, né, para você entender como que é esse efeito da inflação, né. E aqui, ó, você clica, você tem aqui várias simulações que você pode fazer, tanto de aplicações de taxa de juros, ó, você põe o número de meses, a taxa de juros mensal, né, quanto que você vai depositar cada mês, você consegue saber qual que é o valor final. Você tem aqui, ó, consegue simular a taxa de financiamento, tá, com prestações fixas. Você consegue calcular o valor futuro de um capital, né, e você consegue aqui corrigir valores. Então aqui nós corrigimos pelo IPCA, né. Você pode corrigir também pelo IGPM, que é um outro índice de preço que tem como base contratos de aluguéis e tudo. Pelo INCC, que é o índice nacional lá da construção, né? De preço da construção. Você tem várias opções aqui. Aí você tem também como corrigir pela TR, você tem como fazer a simulação da poupança, da taxa Selic e do próprio CDI, que é a remuneração que os bancos aí utilizam, certificado de depósito interbancário. Então assim, é uma calculadora pública, funciona bem e já faz tudo para você aí, para você poder simular os seus investimentos e ter uma ideia de quanto que você pode aí salvar hoje de dinheiro, né, poupar, e quanto que você vai ter de retorno lá na frente para poder ter o seu planejamento financeiro, tá? Espero aí que você tenha gostado da informação, que esse vídeo tenha valido para você aí que investe em poupança ou que costuma guardar o dinheiro no colchão. Lembra daquele saco de areia com furo lá embaixo, né? Não faz muito sentido você guardar em algo que não seja sustentável ou que perca para a própria inflação. Se inscreva no canal, dá uma curtida, um like, manda essas informações para outras pessoas também. É a única coisa que eu peço em troca aí pelo tempo que eu estou investindo aqui, passando para você esse conteúdo, ok? É isso aí, um grande abraço e estamos juntos na jornada aí.